Eu quero continuar aqui uma ideia que a gente está desenvolvendo já há alguns domingos. Eu quero continuar um pouco mais adiante. Nós temos falado aí nas últimas semanas sobre uma nova vida em Cristo. Amém? Uma nova vida para se viver. Nós cremos, porque assim a Bíblia nos ensina, que Deus nos chamou para uma nova vida. Amém? Fala para o teu irmão aí, Deus te chamou para uma nova vida. Então essa é a vontade de Deus para nós. Um novo tempo, uma nova jornada, um novo caminho. Amém? Essa é a vontade de Deus. A Bíblia diz que em Cristo as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. Então existe um novo para nós vivermos. Mas nós também vimos que este novo, ele se torna real à medida em que nós nos dedicamos a isso, né? Esse novo, ele vem com muito trabalho, esse novo, ele vem com muito compromisso, esse novo, ele vem com renúncia. E na semana retrasada nós falamos sobre este inimigo interno, né? Chamado o velho homem, o cabra safado, né, Bruno? A nossa velha natureza que quer nos dragar, que quer nos tirar da presença de Deus, que quer sabotar a nossa nova vida em Cristo. E ele é muito real, ele é muito presente. Então, existe uma nova vida para se viver, sim, é real, é uma promessa de Deus para nós, mas também existe aí um sabotador que procura trabalhar contra essa realidade nas nossas vidas. E na semana passada o Padoca ele trouxe aqui uma reflexão a respeito do olhar, de uma visão, né? De nós olharmos para uma realidade, de nós enxergarmos a verdadeira realidade em Cristo. E eu quero continuar falando um pouco a respeito disso. E eu creio que mais do que nunca nós precisamos de um olhar de esperança. Amém? Fala para o teu irmão, existe esperança. Cabra safado. Amém? Existe esperança e eu creio que nós precisamos de um novo olhar de esperança a respeito daquilo que Cristo tem para fazer nas nossas vidas. Eu digo isso porque na nossa jornada, na jornada da vida cristã, na jornada da fé, nós passamos por muitas coisas. Nós temos dias bons, agradáveis, e também nós temos dias difíceis, dias de luta, dias de angústia, né? Tudo isso faz parte da nossa jornada. Situações que muitas vezes nós não controlamos, né, que estão à nossa volta, mas que afetam diretamente a nossa vida. E existe uma grande distância entre o real e o ideal. Existe talvez aí quilômetros de distância, é ou não é? Muitas vezes quando nós olhamos a nossa realidade e nós olhamos para o ideal de Deus, há um abismo entre essas duas coisas e muitas vezes nós desanimamos. Muitas vezes nós enfraquecemos, perdemos a fé, ficamos muitas vezes sem esperança. Mas eu quero te dizer, querido, e eu quero te encorajar essa noite a você ter um novo olhar de esperança sobre todo esse processo, sobre toda essa jornada. Amém? Então o tema dessa noite é um olhar de esperança. Parece até uma série do Netflix, né? Porque eu creio que existe esperança para nós. Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia no livro de Filipenses, no capítulo 1.
versos de 3 a 6. Deus me levou para o livro de Filipenses nessa semana e comecei a ler. E Deus começou a ministrar o meu coração a respeito de um olhar de esperança, a respeito de nós olharmos para a nossa vida a partir de uma outra perspectiva. E eu gostaria que você abrisse o teu coração e se conectasse com aquilo que Deus tem para falar para você. Eu não sei qual é a tua realidade, eu não sei exatamente o que você tem vivido, quais têm sido as suas lutas. Quando você olha para a realidade, quando você olha para o ideal de Deus, como você se sente. Mas essa noite eu desejo que o Espírito de Deus comunique com você, para que você recarregue o teu coração, tua alma, o teu espírito de esperança. Esperar com fé por aquilo que Deus fará na tua vida. Acharam aí Filipenses capítulo 1, de 3 a 6, a palavra de Deus diz assim: sempre que penso em vocês, eu agradeço ao meu Deus. E todas as vezes que oro em favor de vocês, oro com alegria, por causa da maneira como vocês me ajudaram no trabalho de anunciar o Evangelho. Desde o primeiro dia até hoje. Pois eu estou certo de que Deus que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo, até que ele esteja completo no dia de Cristo Jesus. Quem já conhecia esse texto aqui? Algumas pessoas. É interessante aqui, o apóstolo Paulo, foi ele quem escreveu essa carta, e ele escreve essa carta para a igreja ali da cidade de Filipe, aos filipenses, aqueles irmãos em Cristo que estavam ali na sua jornada. E quando ele escreve, nesse trecho especificamente, ele fala a respeito da forma como ele orava a Deus com relação a esses irmãos queridos ali. E ele diz que ele tinha muita alegria, e ele orava com muita alegria, porque essa galera ali, esses irmãos, sempre ajudaram o apóstolo Paulo no trabalho de anunciar o Evangelho. Então Paulo ele se alegra e ele fala: olha, eu oro a Deus, e quando eu oro por vocês, o meu coração se enche de alegria, porque vocês são parceiros. Tipo, vocês são, sabe, brother mesmo, né, Gabriel? Aquele brother que você pode contar. Aquele irmão que é parceiro. Tipo o Alberto, meu vizinho ali, que é parceiro. Sempre que eu preciso dele, ele está ali, né? Aquele irmão que você pode chegar e você pode saber que se você precisar, ele vai estar ali perto. Paulo, ele estava dizendo assim: olha, eu oro, meu coração se enche de alegria, porque vocês são parceiros. Na minha tarefa de anunciar o Evangelho, vocês sempre tiveram presentes na minha vida. Mas ele cita algo interessante aqui, e ele diz assim: pois eu estou certo de uma coisa, que o Deus que começou a obra, ou o Deus que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo até que ele esteja completo no dia de Cristo Jesus. É legal isso. Eu vejo aqui que Paulo, ele se alegrava pela vida desses irmãos, por eles serem parceiros, mas acima de tudo, sobretudo, a alegria de Paulo era de que ele sabia que Deus estava trabalhando na vida desses irmãos, e que a obra que ele estava fazendo estaria completa. Portanto, a alegria de Paulo, quando pensava nesses irmãos, não estava firmada somente em quem eles eram, mas principalmente em quem eles viriam a ser em Cristo Jesus. Amém, queridos? Amém, Daniel? Daniel está dando glória aí.
Amém? Isso não é uma verdade? Paulo, ele se alegrava não tanto por quem eles eram, porque ele falou, olha, eu estou certo de que o Deus que começou essa obra, ele vai terminar lá no dia de Cristo Jesus. Então ele estava dizendo o seguinte, eu me alegro porque eu sei que Deus vai terminar o que começou na vida de vocês. Amém, queridos? Essa era a alegria do apóstolo Paulo. Ele olhava para aquela comunidade, para aquelas pessoas, e a alegria dele estava naquilo que eles seriam um dia. E se você ler a carta de Paulo aos Filipenses, você vai notar no conteúdo dessa carta que Paulo, ele exorta, Paulo ensina, Paulo aconselha aquela igreja, porque havia naquela comunidade uma série de problemas. Portanto, existia naquele grupo de irmãos, havia ali naquele contexto de adversidades, problemas, pecados, lutas. Paulo fala a respeito de humildade, porque ali havia provavelmente orgulho e soberba. Paulo fala para que eles não vivessem somente para si mesmos, então deveria haver ali alguma raiz de egoísmo naquela comunidade, entre outros assuntos. Mas o bonito é que Paulo, o foco dele não está em quem eles eram naquele momento. Eu creio que Paulo, ele teve um olhar de esperança. À medida em que a alegria dele estava numa visão de futuro, numa visão do que eles se tornariam em Cristo Jesus. E aqui há uma lição, um princípio espiritual para nós, que eu quero deixar para você. Para nós termos um olhar de esperança, nós precisamos cultivar. Fala para o teu irmão, você precisa cultivar uma visão de futuro que te encha de esperança. Aqui é um princípio espiritual para nós. Eu creio que Deus nos chama para nós cultivarmos uma visão de futuro, uma visão que nos encha de esperança. Ou seja, o meu foco não está agora, o meu foco não está na minha realidade presente, mas eu estou cultivando uma visão a respeito de mim mesmo, uma visão a respeito dos meus irmãos, a respeito da minha comunidade, a respeito de algo que está por vir. Então eu encho o meu coração com uma visão que me enche de esperança, porque os meus olhos estão não em quem eu sou hoje, mas em quem eu serei um dia em Cristo Jesus. Amém, queridos? Nós precisamos cultivar um novo olhar de esperança sobre nós mesmos. Um novo olhar de esperança sobre aqueles que Deus tem colocado à nossa volta, os nossos irmãos em Cristo. Um novo olhar de esperança a respeito da nossa comunidade. E isso vai acontecer no momento em que nós, então, passarmos a olhar a nossa vida, a vida dos nossos irmãos, a vida da nossa comunidade, não na perspectiva do que somos hoje, mas na perspectiva daquilo que seremos um dia em Cristo Jesus. Porque quando eu olho para aquilo que eu serei, isso me enche de esperança. Amém, queridos? Fala para o teu irmão, você não será uma obra mal acabada. Ai, graças a Deus. Amém, queridos? Não é bom pensar que esse Deus que começou uma boa obra, Ele vai terminar? Que o nosso Deus não são como os políticos, né? Principalmente ano de eleição. Prometem tudo, vão fazer tudo, vão resolver todos os problemas.
Mas com o passar do tempo, você vai vendo as obras paradas, largadas, abandonadas. Aquilo que Deus começou, Ele é poderoso para terminar na tua vida. Amém? Você não será um canteiro de obra abandonado. Você não será um montouro de sucata, de resto de obra. Amém? O nosso Deus é poderoso e fiel para cumprir e para levar a cabo aquilo que Ele começou na tua vida. Isso não te enche de esperança, querido? Amém? Eu quero te incentivar a você tirar os teus olhos da tua realidade e colocar os teus olhos na realidade do que você será. Eu não sei quanto a você, mas a nossa realidade, ela está muito distante do nosso ideal, daquilo que Deus tem para nós. E muitas vezes, se nós ficamos presos às nossas limitações, presos às nossas misérias, preso à realidade da nossa vida, a gente fica depressivo. Não é, pessoal? Ou não? A nossa realidade, ela é dura, ela é cruel. A nossa realidade, ela traga a gente. A nossa realidade, ela oprime a gente. Ela afunda. Não há esperança. Mas eu creio que nós podemos ter um outro olhar, como o apóstolo Paulo, de dizer: eu estou certo de que Deus vai cumprir aquilo que Ele começou, de que Ele vai levar a cabo. Então, Paulo, ele olhava para aquela igreja e ele via a obra terminada. Isso enche o coração de esperança. Quando eu olho para quem eu serei em Cristo, quando eu olho e eu creio que um dia eu estarei com Ele, e a obra que Ele começou vai terminar na minha vida, isso me enche de esperança, me dá força para levantar de manhã, me dá força para continuar a jornada, me dá força para continuar construindo um caminho, porque eu sei que a minha realidade não é a minha verdade. A minha verdade está em Cristo Jesus. E ainda que a minha realidade grite para mim, fale das minhas limitações, fale de todas as minhas misérias, os meus olhos estão em Cristo. A minha verdade é quem eu serei nele. Amém, amados? Que visão você tem cultivado de si mesmo? Que visão você tem cultivado a respeito dos seus irmãos? Que visão você tem cultivado a respeito da sua comunidade? Eu gostaria que você fechasse os teus olhos um instante. Eu gostaria que você pensasse, afinal, que visão você tem cultivado de si mesmo? Quando você pensa em você, que imagem você tem? O que sobressai, o que prevalece quando você pensa sobre você mesmo? Pensa um pouco a respeito disso. A Bíblia diz em Provérbios que assim como o homem imagina na sua alma, assim ele é. O que você tem pensado sobre você? O que você tem imaginado a respeito de você mesmo? Qual a visão que você tem de si próprio? Eu quero te dizer, queridos, que essa visão ela vai ser determinante na tua jornada. E talvez hoje seja um bom dia ou uma boa noite para você ter um novo olhar de esperança sobre si mesmo. Talvez sobre pessoas que Deus tem colocado ao teu lado. Talvez hoje seja uma boa noite para você mudar e trazer uma nova visão, um novo olhar de esperança a respeito da tua igreja. Não olhando ou considerando tanto aquilo que somos hoje, mas tendo um olhar de esperança por aquilo que seremos um dia na presença do nosso Deus.
Em 2 Coríntios, capítulo 4, tem um versículo que eu já li muitas vezes. É um daqueles versículos que a gente lê uma vez e Deus fala de um jeito. Daí a gente lê de novo, outro dia, e Deus fala de outro jeito. 2 Coríntios 4, 16 a 18. E quando eu estava preparando essa mensagem, Deus estava falando tanto comigo, estava me ensinando a ter um novo olhar sobre mim mesmo. Porque eu confesso para os irmãos que eu estou um tanto míope com relação a mim mesmo. E às vezes eu fico desanimado, às vezes quando eu olho para as coisas que eu estou passando e vivendo, às vezes eu fico muito, a realidade fica muito presente, e essa realidade, ela influencia demais o humor, né? A nossa alma fica um tanto, né, angustiada, opressa, depressiva. Acontece isso com vocês também ou só comigo? Amém? Acontece aí também, né? E quando eu preparava essa mensagem, o Espírito Santo, Fábio, ministrava o meu coração. Ele falava: Sérgio, eu quero que você tenha um outro olhar a respeito de você mesmo. Em 2 Coríntios capítulo 4, o apóstolo Paulo, ele vem falando a respeito da obra de Deus, falando a respeito dele ser como um vaso de barro, sabendo que ele é fraco, sabendo que nele mesmo ele não pode fazer nada, mas reconhecendo que nele há um poder, e o poder é de Deus sobre a vida dele. E ele vem falando sobre o apostolado, o trabalho. E no versículo 16 ele fala assim: por isso, nunca ficamos desanimados. Mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. Dá uma paradinha aqui, depois a gente continua. Paulo, ele está nos ensinando aqui, queridos, um segredo. Paulo, ele está compartilhando aqui o segredo dele não desanimar. Quem está desanimado aí? Alguns estão. Então eu vou te dizer uma coisa hoje. Presta atenção no que o apóstolo Paulo nos ensina aqui. Olha o que ele diz: por isso, eu nunca fico desanimado. É uma declaração ousada essa, não é? Dizer que nunca fica desanimado, qual é o segredo? Qual é a dica? A dica é que Paulo, ele aprendeu a ter um olhar de esperança a respeito de si mesmo. Ele aprendeu a colocar o seu olhar no lugar certo e a cultivar uma visão de futuro que enchia o seu coração de esperança. Olha o que Paulo fala: eu nunca fico desanimado, por quê? Porque ainda que o meu corpo vá se gastando, estou colocando aqui na primeira pessoa, né? O meu espírito vai se renovando dia a dia. O que ele está dizendo? Que ainda que a realidade dele seja cruel, ou seja, ainda que ele está ficando velho e o seu corpo está se desgastando. Quem está ficando velho aí? Fala assim: amém, glória a Deus. Porque isso é sinal de que você não morreu, né? Então você está vivo. Quem está vivo, está velho. Cada dia mais velho. Amém?
Então a gente está envelhecendo e o nosso corpo está se gastando. Então é normal que a gente olhe para a nossa realidade e a gente veja que o tempo está passando. Mas Paulo, ele diz assim, olha, ainda que isso esteja acontecendo e seja real, eu não estou ignorando este fato. Ele diz assim, o meu espírito se renova dia a dia. O que Paulo está dizendo? Que o olhar que ele tinha a respeito de si mesmo não era o olhar da realidade do seu corpo que se gasta, mas era um olhar a respeito da realidade do seu espírito que se renova dia após dia. Por isso ele não desanimava. Porque essa pequena aflição, passageira aflição que nós sofremos, ela vai trazer uma glória enorme e eterna. O que Paulo está dizendo? Que não importa a sua aflição atual, não importa os problemas que você está vivendo, porque comparado com a glória, elas são muito pequenas. O olhar de Paulo não estava ali, naquele momento que ele vivia, mas numa realidade de eternidade. Olha o que ele diz e o segredo. Continuando o texto, porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Pega isso, querido, guarda isso no teu coração. Amém? É uma lição maravilhosa para a tua vida. Nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. Então Paulo está dando aqui a dica, está mostrando qual é o segredo de que você preste atenção ou não dê tanta atenção àquilo que pode ser visto, ou seja, à tua realidade, porque não há nada mais gritante aos teus olhos do que a tua realidade. A nossa realidade grita, é ou não é, pessoal? Não há nada mais claro aos nossos olhos do que a nossa realidade, mas Paulo está dizendo, não preste atenção nessas coisas, mas naquilo que não se vê. Paulo está dizendo, olha, vou dar uma dica para vocês. Comece a prestar atenção, não naquilo que é aparente, naquilo que a tua realidade te mostra, mas começa a ter um olhar de esperança. Começa a olhar aquilo que não pode ser visto. Porque a nossa realidade em Cristo, a nossa verdade em Cristo, talvez não esteja aparente agora. Talvez quando você olhe para si mesmo, você não enxergue Cristo com clareza, mas um dia você será como Ele. E isso é eterno, e Paulo está dizendo, olhe para lá, ainda que isso não seja visível, eu quero que você coloque os teus olhos nas coisas que não se veem, porque é essas que importam. Amém, amados? Há um segredo espiritual para nós. E eu gostaria que você gostaria. O desejo do meu coração é que o Espírito Santo de Deus possa abrir o teu entendimento, possa te conduzir nesse lugar, desse olhar de esperança. Esse lugar onde você pode se ver parecido com Cristo. Porque a obra que Ele começou, Ele vai terminar na tua vida. Amém, queridos? A nossa esperança está na vida de Cristo dentro de cada um de nós. Fala para o teu irmão, a tua esperança está na vida de Cristo dentro de você. Amém? Essa é a nossa esperança.
A esperança de que o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo habita a nossa vida. Essa é a nossa esperança, a esperança de que Ele vai nos conduzir nessa jornada e de que Ele vai levar a cabo aquilo que Ele começou. Essa é a nossa esperança. Existe esperança para aquele que está em Cristo. E quando eu começo a pensar nisso, sobre a minha própria vida, e na Bíblia há tantas passagens, eu separei algumas interessantes. Quem diria que 12 discípulos limitados, iletrados, cheios de problemas, de dificuldades, se tornariam grandes líderes? Quem diria? Não é, queridos? O que será que Jesus viu naqueles caras? Eu não sei o que ele viu, mas eu creio que ele tinha um olhar de esperança. Eu creio que Jesus, quando chamou aqueles homens, ele não considerou a realidade e a limitação deles. Ele considerou quem eles seriam e não quem eles eram. Quem diria que uma pequena comunidade de discípulos, de seguidores de Jesus, se tornariam num movimento de vida por toda a terra? Quem diria que aquele grupinho de seguidores ali em Jerusalém, debaixo de uma mão forte do Império Romano, quem diria que aquelas pessoas, aquele grupinho, se tornaria no maior movimento de transformação de vida da história da humanidade? Quem diria que um discípulo covarde, e eu me refiro aqui a Pedro, que no momento onde Jesus é acusado e levado preso, ele nega Jesus, porque foi covarde, porque foi fraco. Quem diria que esse mesmo discípulo se tornaria um apóstolo aprovado, um grande líder da comunidade de Jerusalém, um pastor aprovado por Deus? Quem diria? Quem diria que um perseguidor, e aqui eu me refiro a Saulo, quem diria que ele poderia se tornar um poderoso apóstolo de Cristo? Quem diria? Você diria? Hã? Não, né, Gabriel? Eu acho que ninguém aqui diria. Eu não diria. E nós não diríamos porque provavelmente o nosso olhar não é um olhar de esperança, mas é um olhar refém daquilo que podemos ver e da realidade presente. E por isso então nós olhamos e nós dizemos: ah, não tem jeito, cabra safado. Não é assim? Ah, esse aí não tem jeito, ah, esse aí não vai dar em nada. Ah, que esse bando de discípulo iletrado, o que vai dar isso? Eu creio que Deus está nos chamando, queridos, para nós aprendermos a ter um novo olhar. Um olhar de esperança sobre quem somos. Um novo olhar de esperança sobre os nossos irmãos, sobre a nossa comunidade. Quem diria que um bebê nascido e colocado numa manjedoura
mudaria o mundo. Quem diria? Lá em Isaías, no capítulo 53, versos de 1 a 3, o profeta Isaías, ele se refere a Jesus, o Messias, e ele diz assim, interessante essa passagem, o povo diz, quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Quem diria que o Senhor estava agindo? Pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito, nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. Essa é a descrição do profeta Isaías com relação a Cristo, ao Messias. E é interessante porque ele começa dizendo, quem poderia crer? Ou quem diria que o Senhor estava agindo? Quem diria que dali viria o Salvador? Quem diria que dali viria salvação? Eu creio que a resposta para essa pergunta e para todas essas perguntas é a de que Deus diria. Porque Deus tem um olhar de esperança. Porque Deus, ele já vê ou nos vê na sua obra terminada. Por isso Deus diria. Sabe, queridos, e a minha oração é de que nós possamos ter o mesmo olhar que Deus tem, de que nós possamos olhar para nós mesmos como Deus olha para nós. Afinal, quem diria que você chegaria até aqui? Hein? Quem diria? Fala aí, pergunta para o teu irmão aí, quem diria? Quem diria que você chegaria até aqui? É ou não é? Quem diria que você poderia viver uma nova vida? Quem diria? Quem diria que você teria um futuro e uma esperança? Quem diria que havia um caminho para você no meio do mar? Quem diria, querido? A minha oração é que a resposta a essas perguntas não seja somente que Deus diria. Eu quero crer no meu coração que há a possibilidade de nós dizermos, sim, eu creio que há uma esperança para mim. Amém? Que você possa dizer o mesmo que Deus está dizendo agora. Que você, sim, crê que há um futuro, uma esperança. Que você crê que é possível viver uma nova vida. Que há um caminho para você no meio do mar. Que você possa ter um novo olhar de esperança. Porque a boa obra que Ele começou, Ele vai terminar. E você não vai ser uma obra mal acabada. Deus é poderoso para terminar o que Ele começou. Amém? Você não vai ser esse montouro de lamento, de erros, de escolhas equivocadas, não. Deus está trabalhando, Ele vai continuar trabalhando até que Ele te leve à sua presença. E a Bíblia diz que nós seremos como Ele é. Amém, amados? Há uma esperança. Muda o teu olhar.
A tua verdade não é aquilo que a tua realidade te mostra. A tua verdade é aquilo que Deus fala a teu respeito. A tua verdade é quem você será na presença dEle. Em nome de Jesus. Que nessa noite você possa mudar o teu olhar. Que você possa ter um olhar de esperança. Talvez assim, amanhã ao você levantar, você possa dar bom dia para a segunda. Amém? Cheio de esperança. Sabendo que é mais um dia que Deus está trabalhando em você para te fazer mais parecido com Ele. Quem sabe assim, amanhã ao você levantar, você possa ter um olhar de esperança por aqueles a quem Deus tem colocado à sua volta. Que você não perca a esperança no teu irmão, por mais que ele te irrite, por mais que ele seja cabeça dura, que você possa olhar para ele com um olhar de esperança e dizer: Senhor, eu creio que a obra que o Senhor está fazendo na vida do meu irmão, o Senhor completará, e por isso eu vou olhar para ele com um olhar de esperança, porque ainda que ele seja como Pedro, ainda que ele seja como Saulo, ainda que ele seja como a realidade grite contra ele, eu vou dar um olhar de esperança, e eu vou me alegrar por aquilo que ele será um dia na tua presença. Quem sabe amanhã, quando você acordar, você vai olhar para a sua comunidade, para essa reunião de pessoas, para a igreja da qual você faz parte, e você vai ter um olhar de esperança, crendo que Deus está fazendo algo maravilhoso nesse lugar. E ainda que nós sejamos um monte de pessoas cheias de problemas e dificuldades e limitações, essa não é a nossa verdade. A verdade é que nós somos a igreja de Cristo na terra, embaixadores de um reino, filhos de Deus, amados e separados para Ele. Essa é a nossa verdade. Assim você se apaixone pela tua igreja e tenha a esperança de que a boa obra que Ele começou aqui, Ele vai terminar. Amém, queridos? Que nesses dias de desespero, como nós cantamos, que nesses dias de medo e angústia, você tenha um olhar de esperança. Amém, queridos? Porque ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, a presença dEle está com você para te guiar e te guardar. E é por causa dEle e da vida dEle que nós podemos encarar a nossa realidade com o coração cheio de esperança. Em nome de Jesus. Vamos orar. Fecha os teus olhos.